A história se passa numa pequena cidade no interior de Tubiacanga. De início, nos é apresentado Raimundo Flamel. Ninguém sabia de onde viera tal homem. Apenas seu nome era de informação, pois um carteiro viria a entregar cartas onde o sujeito morava. Tal sujeito poderia ser considerado louco, por possuir certas ideias bastante extravagantes. Porém, um certo olhar peculiar faz com que o mesmo seja considerado um grande sábio, sendo admirado pela população do interior. Termos como doutor, químico, sábio eram atribuídos a Raimundo, ao ponto de que não seria raro receber um boa noite e logo em seguida a presença destas considerações. Talvez bondoso seria uma outra sugestão de termo para designar-se a ele. Tocava o coração das pessoas a maneira como ele demonstrava simpatia pelo próximo. Capitão Pelino, que às vezes pouco tinha de capitão, viria a ter inveja de uma possível realidade para a fama de sábio que tanto gozava. Apesar de não ser exatamente como Raimundo, era responsável pela ordem, bordando qualquer escrita que viesse aos seus olhos. Percebe-se características bastante opostas entre ambos os sábios. Um aparenta ser doce quando expressa sua sabedoria, enquanto o outro usa isso como taxamento de superioridade. Para as pessoas, ter um certo momento em particular com Raimundo era sinal de importância, ao ponto de se perguntarem: em que poderia eu ser útil a este homem? É bem possível notar durante a leitura do conto a presença de bastantes influências culturais, como a própria questão da religião e do ateísmo. Apesar de momentos curtos, é notório que existiu, por exemplo, uma pergunta: você é ateu? Você é católico? Existiu essa presença. Também é possível notar questões sentimentais humanas, como a própria ambição, o orgulho, a bondade, a arrogância, a inveja, entre outros. Lima Barreto, ele escreveu A Nova Califórnia, um conto satírico que, após um tempo, chegou a dar origem a um jogo que explorava a ganância dos moradores de um pequeno município carioca de Tubiacanga, e esse jogo em si trazia entre suas missões roubar ossos de um cemitério e receitar remédios para hemorroidas. No conto, as críticas atingem os pedantes da gramática, mas não se restringem a eles. Avançam por toda uma espécie de gama de tipos e práticas sociais. Logo ao início da terceira parte da narrativa, por exemplo, Tubiacanga é descrita como muito pacífica, sendo que em seu pobre cadastro de delitos só se via um homicídio. A questão é que esse homicídio se tratava de um assassinato ocorrido por um membro de um partido do governo. Então, esse fato busca criticar exatamente essa deixação de lado, essa deslevada de consideração, digamos assim, apenas porque a pessoa que cometeu esse crime ocupa, de certo modo, um cargo, entre aspas, importante na sociedade. Então, é possível notar que a paz que supostamente existe em Tubiacanga é hipócrita e, de certo modo, engloba o assassinato, tornando ele uma coisa normal, considerando o poder instituído ao lado governamental.
O nome de Raimundo Flamel, personagem do conto, ele aparenta vir da combinação de dois nomes de dois alquimistas, que seriam Raimundo Lúlio, que nasceu em 1232 e faleceu em 1315, e Nicolau Flamel, que nasceu em 1330 e morreu em 1418. O conto A Nova Califórnia, de certo modo, ironiza os antigos relatos sobre a corrida do ouro, que ocorreu nos Estados Unidos no final do século XIX. A questão é que, se você espera que, ou então se você acredita que realmente vai ter uma relação aparente, você só vai conseguir descobrir isso lendo o conto. Então, é isso. Lima Barreto, criador do conto A Nova Califórnia, além de outros contos, foi um escritor pré-modernista, nascido em 13 de maio de 1881 e falecido em 1º de novembro de 1922. Lima ele foi descendente de escravos e sentiu na pele a exclusão social que foi devido à sua própria origem. Inclusive, nos próprios meios acadêmicos, ele teve que se deparar com essa exclusão social. Além do alcoolismo, ele enfrentou diversos problemas de saúde em sua vida e foi internado em um hospício por mais de uma vez. Suas obras, de cunho realista e nacionalista, trazem um olhar crítico sobre a sociedade brasileira do início do século XX. A maior parte de sua obra foi redescoberta e publicada em livros após sua morte, por meio do esforço de Francisco de Assis Barbosa e outros pesquisadores, levando-o a ser considerado um dos maiores e mais importantes escritores brasileiros. Mas Monteiro Lobato, em carta de 1 de outubro de 1916 ao escritor Godofredo Rangel, já reconheceu o talento desse escritor mulato, vítima do preconceito. Conheces Lima Barreto? Li dele, na Águia, 2 contos, e pelos jornais soube do triunfo do Policarpo Quaresma, cuja segunda edição já lá se foi. A ajuizar pelo que li, este sujeito me é romancista, de deitar sombras em todos os seus colegas, coevos e coelhos, inclusive o neto. Facílimo na língua, engenhoso, fino, dá a impressão de escrever sem torturamento, ao modo das torneiras que fluem uniformemente a sua corda d'água. Então, é bem perceptível que Lima Barreto, ele existia uma certa consideração dele a partir da linha de raciocínio de outros escritores. Olá! Eu sei que você pensa que esse vai ser só mais um vídeo durante a aula de português, pedindo para ler um conto qualquer, certo? Errado! Pois esse não é apenas um conto qualquer. E não é qualquer conto, pois esse conto, na verdade, é uma grande sátira à ambição das pessoas e mostra que a cobiça e a estupidez andam lado a lado. Esse conto mostra que pessoas respeitáveis podem perder seus valores quando se trata de dinheiro, mais especificamente, ouro. A história em si fala sobre um forasteiro que causa um alvoroço pois tem descoberto uma fórmula de fazer ouro, o que gera ganância e cobiça das pessoas. Falando em ganância e cobiça, eu não posso dar muito spoiler. Entretanto, se de alguma forma eu tiver despertado algum tipo de curiosidade e você quer descobrir como esse ouro é criado, você vai ter que ler A Nova Califórnia, né, meu patrão?
Vendo isso, é possível afirmar que a causa do alvoroço decorrente de toda a história que vem do conto se deve ao espalhamento da fórmula que transformaria ossos em ouro, o que leva a uma série de acontecimentos na cidade que pode acabar revelando a verdadeira face dos moradores e como eles realmente são. Se essa informação é verdadeira ou não, você terá que ler para desvendar esse mistério ou ficará na curiosidade, assim como os personagens da narrativa. Sendo assim, venha ler e descubra essa verdade.